Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, dizer que, assim, uma satisfação, uma honra imensa poder estar dividindo essa tarde um pouco com vocês, né? Mesmo estando aqui tão longe, como eu disse no início, aqui antes da gente começar, uma das coisas boas da pandemia foi nos dar a condição de buscarmos essa capacitação, de lidarmos com a tecnologia e conseguirmos fazer esses encontros, mesmo estando tão longe, né? E me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu conheci o Amor Exigente há aproximadamente 25 anos, em função de um irmão dependente. Eu costumo sempre me apresentar dizendo que eu tive o privilégio de conhecer o programa Amor Exigente um pouco antes de eu me casar. Então, tudo aquilo que a gente ouvia naqueles encontros, naqueles grupos de mães, uma fala muito comum, né? Eu deveria ter conhecido o Amor Exigente há 10 anos antes, há 15 anos atrás. E eu, que estava muito próximo de construir minha família, eu percebi que existia ali um programa que seria muito útil na construção da minha família. E quando eu comecei a conhecer os princípios, eu percebi que aquilo cabia perfeitamente na linha preventiva. Então, foi alguma coisa que eu trouxe essa proposta para dentro de casa, trabalhando a prevenção na minha família. Também, até em função do Amor Exigente, eu me envolvi profissionalmente, acho que até meio que conduzido pelo próprio Amor Exigente. Eu acabei me formando em pedagogia, mais voltado para a área social, né? Hoje eu trabalho num Centro Pop. Para quem não conhece, Centro Pop é um serviço da assistência social voltado para pessoas em situação de rua. Então, hoje estou como diretor de um Centro Pop na minha cidade. Então, a gente trabalha meio que até profissionalmente dentro da área e também voluntariamente há 25 anos dentro do programa Amor Exigente. E hoje o convite para falar um pouquinho do princípio que estamos encerrando esse mês, que é o princípio da cooperação. E esse princípio, ele cita que a essência da família repousa na cooperação e não só na convivência. Então, se a gente olharmos, pensarmos um pouco sobre este princípio, nós vamos perceber, nos dias atuais, um distanciamento familiar. Até por conta de tantos recursos tecnológicos que têm o seu lado positivo, um deles é essa condição de estarmos juntos hoje, mas também esses recursos tecnológicos, eles fizeram com que a família se isolasse. O que a gente percebe hoje são famílias de desconhecidos, cada um vivendo no seu canto. Nós tivemos agora recentemente, o começo da pandemia, aquele momento mais crítico, onde foi sugerido que ficássemos em casa. Os alunos pararam de ir para a escola, muitos de nós começamos a trabalhar em casa, e aí aconteceu uma coisa interessante. Nós que reclamávamos que não tínhamos tempo para a família, de repente nos vimos diante de tempo demais com a família, e teve muita família que não soube o que fazer com isso. E eu costumo dizer que, nesse momento, nós assistimos um isolamento dentro do isolamento. E o que é isso? A família que deveria estar juntas, porque não poderia sair, filho não podia ir na escola, ela se isolou dentro de casa. Cada um buscou o seu canto, cada um foi na sua rede social, cada um foi na sua TV, e a família continuou distanciada, né? E então não há contato. E falta, então, essa essência da cooperação, que é a interação, não acontece, né? Então, se observarmos, não sei na cidade de vocês, mas falando um pouco da minha cidade, uma cena muito comum hoje, a mãe, ela sai de casa com o carro para buscar o filho na escola. E não é porque a escola é distante, às vezes a escola é 2 quarteirões de casa, mas ela vai de carro. Chegando na escola, ela abre a porta do carro, ela sai de dentro do carro, ela vai de encontro ao filho e ela toma uma atitude muito interessante. Ela praticamente arranca a bolsa das costas dele e pendura nas suas costas. Abre a porta para o filho, né? Faz um malabarismo, abre a porta do carro para o filho entrar, coloca o filho dentro do carro e leva para casa. Quando chega em casa, essa mãe para o carro na frente, na garagem, ela abre a porta, o filho desce correndo, deixa a mochila dentro do carro, a mãe recolhe e leva para dentro. Ele tira o calçado, joga no meio do corredor e a mãe guarda. E ele espicha no sofá e liga a televisão. E com o controle remoto, ele começa a controlar os canais de televisão.
E não só os canais de televisão, ele começa também a controlar a mãe da mesma forma com que ele controla a TV de casa, né? Então, ele começa, ô mãe, faz um pão, ô mãe, traz um suco, ô mãe, pega uma água, ô mãe, faz um café, ô mãe, ó, o copo aqui está vazio, mas vem buscar. E a mãe pegou o calçado que jogou no corredor também, guardou, e esse garoto espichado no sofá e a mãe correndo igual uma louca desesperada para atender tudo aquilo que ele pede o tempo todo. Quando chega no final do dia, a mãe está arrebentada, enquanto ele continua pedindo e dando ordens. Então, a gente chama, inclusive, a gente até brinca, fala assim, essa juventude que desenvolveu a síndrome do sofá. Fica no sofá ditando ordens, e a mãe, que deveria exercer o papel de mãe, de dona de casa, ela deixa de exercer esse papel que é tão importante, tão fundamental, para servir apenas os filhos, para ser a empregada doméstica dos filhos, para ser a serviçal dos filhos, né? Então, cooperação nenhuma, né? E se a mãe acha que o filho vai reconhecer os nossos esforços, é um outro grande engano, porque quanto mais nós fazemos para o outro, quanto mais nós facilitamos para o outro, sem que dele nada nós cobramos em troca, podem anotar aí, mais ele vai crescer revoltado contra nós, porque ele sempre vai exigir mais e mais. Então, aquilo que nós fazemos, achando que estamos fazendo com maior grado possível, para ele começa a ser entendido como uma obrigação, e não algo que nós fazemos por amor, por cuidado e por proteção, né? E então, não há um reconhecimento desses esforços. Então, quando só um lado favorece e facilita, enquanto o outro só recebe, isso fica caracterizado dentro de casa, uma frieza nos relacionamentos. Isso não se cria vínculo, porque não há uma troca, não há uma interação. É um lado fazendo, cedendo, enquanto o outro só facilita. É um folgado e é o outro sufocado. E enquanto existir essa relação, não se cria vínculo, porque um não se preocupa com o outro, ou a preocupação vai de um lado só. É um pai que se preocupa com o filho, é a mãe que se preocupa com o filho, mas do outro lado, se não houver uma interação de troca, a frieza vai estabelecer. Então, falta vínculos afetivos, vínculos afetivos, aliás, é o principal objetivo da cooperação. Se quisermos fortalecermos vínculos afetivos, nós precisamos trabalhar a cooperação dentro de casa. Senão, a casa vai deixar de ser uma casa para se transformar num hotel, numa pensão. E a mãe, que deveria ser a mãe, vai ser a dona da pensão. Vai apenas trabalhar e fazer para o outro tudo aquilo que o outro pode fazer, né? E então, lembrando um pouco, vocês devem conhecer Mário Sérgio Cortella, ele fala, e vocês também devem, a maioria de vocês devem conhecer, quando ele fala da despamonhalização da vida, né? E ele fala nesse processo de, antigamente, quando queria se comer uma pamonha, havia todo um procedimento até chegar na pamonha. Então, era necessário levantar de manhã, e alguns iam para o sítio, colher o milho, o outro tinha que costurar, tinha que ralar o milho, tem todo um processo que envolvia toda a família nessa construção. Até as crianças eram envolvidas para tirar os cabelinhos dos milhos. Então, a pamonha, na verdade, ela só ia ser comida por volta das 2, 3 horas da tarde, porque dá trabalho e precisa envolver essa relação de cooperação, precisa envolver pessoas para que façamos aquilo acontecer. E o que é interessante nisso tudo, colocado pelo Mário Sérgio Cortella, que o mais importante não é o comer a pamonha. O mais importante nesse processo é a interação familiar, esse contato das pessoas nessa construção até chegar lá. Então, hoje, se observarmos um pai, uma mãe vai com a criança num banco e a criança está ali do lado do pai e da mãe, de repente ela assiste uma coisa interessante. Ela vê o pai tirar um cartão, ou a mãe tirar um cartãozinho de plástico da carteira, enfiar dentro de um buraco da máquina, no outro buraco sai dinheiro.
E o que a criança vê é isso. Ela não sabe, por exemplo, que houve todo um processo para chegar nisso. Eu, para ter um dinheiro no banco, eu precisei levantar cedo durante um mês, sair de casa, trabalhar, às vezes enfrentar um chefe chato, aguentar pessoas que... É uma série de situações para depois de 30 dias, por mérito, eu receber um salário justo e no banco eu colocasse dinheiro que depois eu vou retirar. Mas a criança, ela só vê uma cartão entrando num buraco e o dinheiro saindo pelo outro. Tanto é que quando a criança deseja alguma coisa e nós falamos que não tem dinheiro, ela tem a receita fácil, vai lá no banco e pega. É simples assim para ela, porque o que ela conhece é isso, é um cartão enfiado num buraco e o dinheiro que sai do outro. Então, nós não interagimos mais, nós não conversamos mais, e não se tem mais esse vínculo afetivo, porque nós não trabalhamos mais juntos. Também lembrando o Mário Sérgio Cortella, ele dá um exemplo de uma vez, conversando na família, os filhos já grandes, né? E eles começaram ali no bate-papo, conversando na hora do almoço, tem alguma coisa, perguntando, tem alguma coisa que eu fiz lá atrás e que você não gostou? E um filho disse para ele, pai, eu tenho sim. Ah, então o que foi? Pode falar. Pai, lembra quando eu era criança e o pai me comprou um brinquedo de montar? Não lembro, lembro sim. Pai, lembra que eu pedi a tua ajuda? Sim, eu lembro. E o pai lembra que o pai me entregou o brinquedo montado? E não era isso que eu queria, eu pedi para o pai ajudar eu a montar o brinquedo. Eu também queria fazer. O pai me deu o brinquedo montado. Então, são coisas para nós pensarmos. Então, quando falamos em cooperação, nós precisamos pensar, para vivenciarmos ela de fato, pensarmos em 3 perguntas. Primeira, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Então, essa pergunta vai olhar para cada um de nós e para nos colocarmos à disposição para ajudar o outro. Conscientes de que não é fazer para o outro aquilo que ele tem condições de fazer. É o que eu posso fazer por você dentro da tua necessidade, dentro daquilo que você precisa de mim. Não é buscar um copo de água lá na geladeira, isso você pode fazer. Não é carregar o teu material escolar, que isso você pode fazer. Então, nós precisamos ter claro, o que eu posso fazer por você é aquilo que você necessita da minha ajuda. E não é aquilo que você mesmo pode fazer. Então, nós precisamos pensar nisso. Não é fazer para o outro aquilo que ele tem condições de fazer. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar também o que deixar de fazer. Porque cooperar nem sempre é fazer para o outro. Cooperar, às vezes, é deixar de fazer aquilo que o outro tem condições e capacidade de fazer. É permitir que o outro faça aquilo que ele pode fazer. E essa cooperação é uma cooperação que vai ser cooperado com o outro, porque eu estou ajudando ele a desenvolver uma responsabilidade, eu estou ajudando ele a se preparar para a vida, eu estou ajudando ele a se tornar uma pessoa no futuro independente e que vai ter condições de tocar a sua vida. Então, eu estou cooperando com ele quando eu deixo de fazer por ele aquilo que ele mesmo tem condições de fazer. E, ao mesmo tempo, eu estou cooperando comigo. Porque se eu ficar o tempo todo fazendo tudo para o outro, enquanto o outro espicha no sofá e não faz nada, eu canso, eu extrapolo meus limites físicos, e enquanto o outro só fica folgado. Então, essa primeira pergunta, ela tem esses 2 lados. O que eu posso fazer por você dentro da tua necessidade e o que eu preciso deixar de fazer para você. Eu lembro minha filha quando pequena, ainda no parque, hoje já está com 23 anos, e quando pequena, ela no parquinho, eu fui buscar ela, e ela saiu de lá de dentro com aquela pastinha bem fininha. Ela olhou para mim com aquela carinha de criança, falou, tó, pai. Eu falei, não, é sua, você leva. E você leva porque você tem condições de fazer, porque você tem capacidade de fazer, porque você pode fazer. Então, você valoriza aquela pessoa, Ao contrário de quando eu faço para o outro aquilo que tem condições de fazer, eu diminuo o seu papel, eu diminuo a tua qualidade. Eu estou dizendo para você, eu arranco a bolsa das tuas costas
Estamos falando numa linguagem não verbal, eu estou dizendo que você não faz bem feito, que eu faço melhor que você, eu consigo fazer, que você não faz direito. Então, é preciso permitir que o outro faça. Recentemente, conversando com a minha filha, ela até fez um comentário assim, quando eu ia no banco e eu queria que o pai fosse lá, e o pai falava assim para mim, vai você. Eu ficava puto da vida com isso, mas hoje eu sei que isso foi bom para mim, porque hoje eu sei me virar sozinha, eu sei correr atrás do que eu quero. Eu vejo muita menina da minha idade que fica totalmente dependente dos outros, né? Então, veja que com o tempo, como que eles também assimilam aquilo que nós transmitimos. Hoje também, ela me chama a atenção, quando nós estamos passando uma porta de escola, ela fala assim, ah lá, pai, é a mãe carregando a bolsa do filho. Então, vocês percebam que aquilo que nós já vivenciamos dentro de casa, nós reproduzimos para eles, né? E, então, saindo dessa primeira pergunta, o que eu posso fazer por você? Nós vamos para a segunda questão. O que você pode fazer por mim? O que você pode fazer por mim? Então, nós também precisamos ter essa humildade de aceitar, de permitir que o outro faça alguma coisa para nós, né? Que o outro nos sirva também, não é só apenas servir o outro. E o que o outro pode fazer por mim? Né? Hoje reclamamos tanto que os filhos não saem do celular, que os filhos vivem no mundo da lua, que os filhos não fazem nada, só que nós não permitimos que eles façam nada para nós. Por que não pedir, né? Por que não permitir que eles façam algo para nós? Da mesma forma que às vezes nós fazemos por eles. Né? Quando eu coloquei aqui do copo d'água, que nós não precisamos buscar um copo d'água para um filho, e se o filho está doente, precisa de um copo d'água, obviamente nós vamos fazer por ele, porque é uma necessidade. Mas tem momentos que eu vou falar para ele, olha, hoje sou eu que estou doente, você pode me buscar um copo d'água? E permitir que o outro faça. Então, é essa troca que é muito importante, permitir que o outro faça. E também, aí nós vamos para a nossa terceira questão, que é a essência da cooperação. O que nós podemos fazer juntos? Essa é a essência da cooperação. Então, fazer juntos é aquilo que dá para nós a condição de fortalecermos os vínculos afetivos. É estar junto, é fazer junto. E hoje, o que nós percebemos? Que as famílias não interagem mais. Nós olhamos hoje, por exemplo, eu costumo citar muito isso, a questão da mesa do jantar. Quem hoje faz uma refeição dentro do possível, com a família reunida, sentados à mesa, com a televisão desligada e sem os celulares ao lado dos pratos? Quem fazem isso? Então, não tem mais interação, nem na hora do almoço, que dirá fazer uma atividade juntos. Agora, o que acontece? É importante nós pensarmos esse fazer juntos, como que nós fazemos juntos? Porque não basta fazer juntos. Tem momento que a mãe está lá lavando as coisas da cozinha e a filha está ajudando, enxugando os pratos. Porém, a mãe não aproveita o momento, então isso não vai servir para nada. E como que ela não aproveita? É importante que nessa hora, que haja um diálogo, que haja conversa, que a mãe realize atividades de uma forma prazerosa, para mostrar para ela que fazer uma atividade também pode ser alguma coisa prazerosa. Porque essa criança, ela até gosta de ajudar. Se pegarmos uma criança, ela gosta de ajudar nas tarefas com a mãe, o menino gosta de ajudar o pai. Por que que eles se afastam? Muitas vezes, exatamente nós o afastamos, porque nós estamos fazendo as tarefas de forma com cara fechada, aborrecido, de mau humor, reclamando de tudo, e o filho perde a graça de estar junto. Reclamando quem não faz nada direito, quem não presta para nada, melhor deixar que eu faça, porque você não adianta mesmo. E com isso nós vamos afastando e vamos perdendo essa oportunidade de fazer da cooperação o fortalecimento dos vínculos afetivos, né? Então, é importante nós aproveitarmos esse momento. Isso é importante, de aproveitar para fortalecer esses vínculos afetivos. E o que é importante nesse fazer juntos? Algumas coisas nós precisamos trabalhar para que realmente haja o fortalecimento dos vínculos. Um deles, diálogo.
conversar, seja naquele momento que estamos fazendo a tarefa juntos, seja mesmo na hora do jantar, quando sentamos à mesa com a família reunida, nós temos que estar abertos ao diálogo, a conversar, a interagir. A alimentação, quando for servida à mesa, não é alguma coisa para se comer com 10 minutos, quem termina primeiro já sai da mesa e pronto. É reunir tempo para isso, onde a gente tenha condições de interagir, de conversar, de conhecer os nossos filhos. Porque os filhos vão crescendo e nós não sabemos quem são, porque nós não conversamos mais, né? E hoje criança não tem mais ouvidos para criança dentro de casa, então nós precisamos ter ouvidos. Eu sempre conto também uma historinha para vocês pensarem um pouco. Uma casa, sabe, o pai, a mãe e uma criança. O pai está ali no seu celular, a mãe está assistindo a sua novela, e a criança está brincando no seu cantinho com seus brinquedos. Em um determinado momento, a criança quer chamar a atenção, ela quer falar alguma coisa para a mãe. Ô mãe, só que a mãe está entretida com a novela, a mãe está vendo o seu último capítulo da novela, e ela está tão encantada com aquilo que ela vê na televisão, que ela rapidamente, vai para lá os teus brinquedos, vai brincar lá. E essa criança, de repente, vai e apela para o pai. Ô pai, mas o pai também está, né, tão entretido com a sua rede social que nem ouve o que a criança está dizendo e nem percebe que a criança está chamando. O brinquedo está lá, vai lá para o seu cantinho, né? E aí a criança está ali no seu momento, no seu cantinho. Imagine nessa mesma sala, de repente, aparece uma barata. Imagine também que ou o pai ou a mãe, que um deles tenha pavor à barata, tenha pânico à barata. Vocês imaginam o que acontece nesse momento? É o caos. Esquece a novela, esquece o celular, é preciso pegar a barata. Aí um já sobe em cima do sofá, o outro já pega o chinelão para tentar achar a barata, e a barata entra por baixo do sofá, derruba, né, para tentar pegar, derruba o copo que estava em cima da mesinha, forma-se um caos dentro de casa. E o que a criança percebeu? Que uma barata, olha isso, uma barata conseguiu chamar mais a atenção dos pais do que ela. E o que ela vai fazer para chamar atenção? Daí a pouco ela vai derrubar um copo por querer. Ela vai virar de ponta cabeça no sofá, ela vai fazer barulho, porque quem sabe dessa forma alguém me ouve, alguém me escuta. Então nós precisamos valorizar o diálogo, ter ouvidos, ter tempo mínimo para ouvir aquilo que uma criança, que os nossos filhos têm para nos falar. Recentemente saiu aí, correu muito nas internets, esse jogo, da baleia azul, né? E parece que é um jogo que, ao final dele, né, são mais ou menos aí umas 100 tarefas, que a última dela é cometer o suicídio. Agora, eu falo uma coisa para vocês. Se uma criança é capaz de fazer 99 brincadeiras de jogos perigosos e os pais não percebem, no 100 ela tem que se matar mesmo. Porque ela não está sendo vista, ela não está sendo ouvida, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque lá fora tem muito ouvido aberto para os nossos filhos. Lá fora tem muita gente mal intencionada que vai ter tempo para ele. Então, o tempo que eu não tenho para ouvir um filho dentro de casa ou na rua, outro tem, né? Em casa, nós só nos dirigimos ao filho só para dar bronca, para reclamar. Mas lá fora, não. Tem um cara querendo fisgar o nosso filho e vai falar assim para ele, pô, meu, você é o cara. Pô, na minha casa ninguém falou isso. Nunca ninguém disse isso na minha casa. Agora sim eu achei minha turma. Então, nós precisamos, dentro de casa, né, valorizar os nossos filhos, valorizar as pessoas que convivem conosco, né? Mostrar interesse pelo outro, fortalecer sua autoestima. Um dos fatores dentre um conjunto de vários, lógico, não é um só que leva à droga, é a baixa autoestima. E como nós trabalhamos a autoestima dos nossos filhos? Precisamos pensar nisso, fortalecer a autoestima, aprender o valor do elogio. É óbvio que tudo aquilo que uma criança, que um filho, um adolescente, né, tudo aquilo que eles fazem de errado, é nosso papel corrigir, é nosso papel cobrar, é nosso papel não aceitar. Mas e quando eles acertam? Será que nós elogiamos? Vocês sabem que um elogio, ele é muito mais recebido e tem muito mais efeito educativo do que uma bronca. A bronca tem que acontecer quando é necessário, mas nós não podemos perder
essa capacidade de elogiar também. A Max Lira colocou aqui na espiritualidade dela, ela falou do olhar o lado positivo. Então, nós fortalecemos muito o negativo. Então, eu chamo a atenção porque fez errado. Sempre quando alguma coisa ruim acontece, nós interagimos. E quando alguma coisa boa, que é positiva, acontece, como nós agimos? Será que nós valorizamos o positivo? Isso é importante, porque o retorno do elogio ele é muito maior, muito mais funcional do que a bronca, apesar que os dois precisam acontecer. A bronca é necessária quando for preciso, assim como quando existe um acerto, você elogiar, porque você está valorizando aquilo que ele está fazendo de bom, e ele vai se sentir incentivado a continuar fazendo direito, porque ele foi elogiado. E o elogio enche o nosso ego, da criança também, do filho também, né? Importante também nessa interação, responsabilizar o outro dentro de casa. Eu lembro, quando eu era jovem, quando eu comecei a trabalhar, e creio que muitos de vocês aqui também passaram por isso, o nosso salário, ele não era todo, o meu salário não era todo meu. O meu salário tinha uma parte que era minha, e uma parte eu precisava contribuir dentro de casa. Com o tempo, muitos de nós conseguimos uma vida melhor, condição de vida mais favorável, conseguimos melhores salários, houve uma mudança muito grande, isso é muito bom. Só que nós fizemos uma coisa interessante, nós tiramos toda a responsabilidade do filho dentro de casa, né? Então, o salário do filho hoje é todo dele, para ele gastar do jeito que ele quiser, na noitada, na cervejada, na droga, na bagunça, sem nada contribuir. E ele vem para casa, ele consome energia, ele gasta na internet, né? Ele tem a roupa lavada e tem comida no prato, e nós bancamos tudo. Então, se pensarmos em cooperação, nós precisamos também responsabilizar nossos filhos para essa construção, porque a casa é de todos, não é só minha. É de todos. E se a casa é dele também, e ele usufrui dos benefícios da casa, nada mais justo que ele também coopere dentro de casa. Que ele pague uma internet, que ele pague uma conta de luz, dentro da possibilidade, respeitando, claro, a situação de cada um, mas é necessário e importante que ele tenha participação dentro de casa, porque ele valoriza. Quando o filho ganha um carro de graça, recebe o tanque cheio de graça, né? Com o preço que está a nossa gasolina, recebe tanque cheio, carro sem precisar de esforço nenhum, tudo de graça, ele não valoriza. Ele não cuida. Se tomar multa, o pai paga. Então, por que ele vai se responsabilizar? Então, é importante que nós trabalhamos essa responsabilização. Ele tem que ser participante. Isso é cooperação. Se a casa é de todos, e queremos construir essa cooperação, nós temos que dividir tarefas. Nós temos que dividir contas. Nós precisamos buscar tudo isso, né? E também, nesse meio todo, vamos precisar trabalhar a paciência. Paciência, a falta de paciência trabalha contra nós. Eu não tenho paciência. A falta dela, pense nisso, trabalha contra nós. Porque quando eu não tenho paciência, e o filho sabe que eu não tenho paciência, então ele vai enrolar. Ele vai enrolar, ele vai fazer... não vai fazer, porque ele sabe que eu não tenho paciência, daqui a pouco eu vou lá e faço. Então, nós dividimos tarefas, só que eu não tenho paciência de esperar que o outro faça. Eu não tenho paciência de assistir o outro fazer do jeito que ele dá conta. Nós não temos paciência de esperar. E a paciência, nesse sentido, ela trabalha contra nós. Ela não nos favorece, não ajuda. E o outro sabe que eu não tenho paciência, e ele trabalha isso a favor dele. Então, nessa busca, importante que nós buscarmos nessa relação de cooperação dentro de casa a interdependência. E o que é interdependência? Interdependência é uma via de mão dupla, onde eu dou, mas também recebo, onde eu faço por você, mas você também faz por mim, onde nós fazemos juntos, interdependência. Nós temos outros dois nomes aqui, que é a dependência, né? E não temos que ser dependente do outro. O filho não tem que ser dependente de nós. A dependência, ela nos limita ao outro. Se eu for dependente do outro, eu fico limitado ao outro. Dependente, né? E o filho não tem, eu não tenho que ser dependente do filho, o filho não tem que ser dependente de mim.
A esposa não tem que ser dependente do marido, assim como o marido não tem que ser totalmente dependente dela. Então, é preciso construir essa busca. E a independência, por outro lado, ela nos afasta do outro. Porque quando eu me acho independente, então eu não preciso do outro. Então, eu vou só comigo, eu vou só por mim. Então, eu não preciso do outro, eu sou independente, está tudo certo. E o que é mais importante nisso tudo é a interdependência. Porque a interdependência que é exatamente o papel da cooperação. É o fazer juntos, é estar juntos, é construir juntos, é crescer juntos, é melhorar juntos. O papel da cooperação. E quando nós fazemos tudo isso juntos, nós fortalecemos os vínculos afetivos, né? Isso muito dentro da família. E fora da família, como está a cooperação? O mundo lá fora, quando pensamos em cooperação, como nós vemos isso? Interessante, se olharmos um pouco no passado, nós vamos perceber o homem do campo, ele tinha uma coisa, assim, bem interessante. O homem do campo vivia distante um do outro, né? Às vezes quilômetro, a casa de um para a casa do outro. Mas eles tinham uma coisa interessante. Havia entre eles, até por uma questão de necessidade, havia uma troca, havia cooperação. Então, um vizinho, ele era capaz de sair da casa dele, andar 1 quilômetro, 2 quilômetros até a casa do vizinho, para ajudar na colheita. E quando se colhia, outro vizinho levava a parte da colheita para aquele outro vizinho. É a troca, é a cooperação. Um vizinho andava quilômetros só para levar um pedaço de bolo para o outro vizinho, né? Aí sentava ali na varanda, jogava a conversa fora, interagia, havia contato, né? Havia essa relação de cooperação, de estar junto, de um precisar necessitar do outro e fazer junto. E o que nós assistimos com o passar do tempo? O homem do campo, tá, abandonou o campo e veio para a cidade, né? Onde hoje vive-se em verdadeiros arranha-céus, amontoado de pessoas. E o que aconteceu? A proximidade, ela fez com que houvesse um afastamento. Quer dizer, as pessoas se juntaram, porém as relações entre eles se afastaram. Então, hoje tem verdadeiros prédios, edifícios, onde um vizinho, a porta dele, dá de frente com a porta do outro vizinho. E não se conhecem, não se cumprimentam, não se dá um bom dia, não se pergunta como você está hoje. Então, as pessoas se aproximaram fisicamente, mas se distanciaram em relação aos contatos, né? Então, nós nos isolamos. Quanto mais juntos nós estamos, mais isolados nós ficamos. Uma vez, certo, assim, e quando nos juntamos também, eu lembro, recentemente eu fui chamado num condomínio, a síndica percebeu que pegaram, na verdade, uma turma de adolescentes fumando maconha no corredor, ali no edifício, e me chamaram lá para fazer uma conversa. Reuniram ali um grupo de pais, aqueles que tiveram filhos envolvidos na situação, chamaram um grupo de pais e pediram para eu ir lá fazer uma troca, conversar um pouquinho com eles. E olha que interessante, aquele grupo de pais, quando nós começamos a falar, ao invés de se juntarem, né, formarem um grupo para discutir, buscar solução para o problema, começaram um ataque um ao outro. Ah, mas foi o teu filho que chamou o meu. Não, mas o teu filho fez isso. Aí começaram a reclamar daqueles pais que não estavam presentes. Mas por que o pai do outro não está aqui? O filho dele também faz coisa errada. Então, vocês percebam que quando os filhos se juntam, eles realmente cooperam entre si. Eles trocam experiência, eles conversam, eles dialogam e eles se preparam para conseguir dos pais aquilo que eles querem. Os pais, quando se juntam, ao contrário, é que um achar que é melhor que o outro, é achar um querendo derrubar o outro, é um cobrando e criticando o outro. Então, nós precisamos aprender a estar junto, né? A buscar essa aproximação. Então, competição, e essa questão do homem do campo, para gravar, além de nós perdermos essa ideia de cooperação, no lugar dela, entrou uma outra característica, que é a competição. Hoje nós vivemos num mundo de competição, onde um quer ganhar mais que o outro. E aí tem uma coisa bastante interessante, a necessidade
faz com que nós trabalhemos mais a cooperação. Quanto mais necessidade, quanto maior o nosso desafio, aí nós trabalhamos mais a cooperação. Quando está tudo bem, aí entra a competição. E nesse sentido, aquele grupo de pessoas que passa por grandes necessidades tem muito mais ideias cooperativas do que nós. Né? Vejam vocês um exemplo. Pegue um bairro de periferia onde se constrói verdadeiros barracos em áreas invadidas. Um barraco de pouco cômodo e uma família inteira que mora amontoado ali. Imagina que um barraco vizinho pegue fogo. Sabe o que acontece com aquela vizinha, que o barraco dela está inteira e que um comodinho que cabe 5 pessoas, tem 10 lá dentro? Ela fala assim, vem para minha casa que onde come 10, come 11. Agora, nós que moramos aí em verdadeiros apartamentos e que achamos que não dependemos um do outro, e se nós passarmos uma dificuldade dessa, nós vamos ter que correr atrás, porque ninguém vai abrir a porta para nós. Né? Então, a dificuldade faz com que nós nos aproximemos e nós trabalhamos mais a cooperação. E o que fez a gente procurar o amor exigente? Não foi a necessidade? Necessidade de enfrentar um problema. Percebemos que sozinhos não íamos dar conta. E encontramos dentro do grupo outras pessoas que também passaram por grandes necessidades, né, de enfrentar esse desafio. E essa necessidade que nós sentimos, nós encontramos no grupo outras pessoas que também passaram, e por isso nós podemos contar com a cooperação do nosso grupo. Por isso que o grupo coloca nós, nos deixa à vontade, assim, o grupo está com você, você não está mais sozinho, porque nós conhecemos a dor do outro, nós sabemos o quanto aquela dor causa sofrimento, né? E quando nós sentimos na pele, nós nos abrimos mais à cooperação, e nos abrimos mais a ajudar o outro. Até conversando um pouquinho aqui antes de começar com o Alex, ele falou assim, eu achei que você estava no amor exigente, mas que você veio só por prevenção, que você não tinha vivenciado um problema em casa. Eu falei, que bom seria, né? Mas eu tive sim, no caso com o irmão, né? Porque se a gente não passar por um grande problema, nós vivemos no nosso mundo, nós vivemos no nosso ambiente, nós ficamos fechados no nosso meio, nós não buscamos ajuda. Então, e tem, óbvio, algumas pessoas que vêm só por prevenção, e que maravilha isso, né? Eu falo que depois eu continuei por prevenção em relação à minha família, né? Mas, assim, o que nos faz, em primeiro momento, buscar um grupo é exatamente essa cooperação que nós não encontramos em outro lugar. É a necessidade que nos faz mais cooperativos. Né? E então, o nosso grupo, tanto é que nós falamos, né, que família é um grupo de pessoas que coopera entre si. E nesse sentido, o grupo Amor Exigente, ele pode não ser a nossa família de sangue, mas é um grupo de pessoas que cooperam entre si. E nesse sentido, o grupo de Amor Exigente se torna muitas vezes a nossa família. Tanto é que muita gente chama o grupo Amor Exigente como a grande família Amor Exigente. Porque aqui sim é um grupo de pessoas que cooperam entre si. É um local onde alguém ligar para a minha casa às 3 horas da manhã, eu vou atender o telefone e vou perguntar qual é a necessidade dela. E vou ouvir atentamente e vou tentar ajudar e cooperar com ela. E se a gente ligar 3 horas da manhã na casa, de repente, de um parente, é provável que ele não tenha ouvido para nos ouvir naquele momento. É provável que o que vem do lado de lá é mais preconceito ainda, é mais receita que não vai ajudar em nada no enfrentamento do nosso desafio. Então, nesse sentido, família Amor Exigente é a nossa grande família. O Grupo Amor Exigente é a nossa grande família. E, então, só para quase finalizando já, uma das coisas, falando um pouquinho da minha vivência, da minha casa em relação a esse princípio, eu procurei trazer isso na prevenção, né? Quando a minha filha nasceu, eu já tinha aí uns 4 anos de amor exigente. Então, uma coisa que nós trouxemos para a nossa proposta de vida familiar foi trazer a base de amor exigente para a nossa casa. Então, muita coisa que eu falo para vocês são coisas que nós trabalhamos em casa.
Quando eu falo isso, não é para dizer que sou perfeito, que existem falhas também. Nós somos gente, somos humanos, e ninguém é perfeito, e até hoje eu falo que estou no amor exigente e aprendo a cada reunião. Quem acha que sabe tudo está no lugar errado. Nenhum de nós sabemos tudo e aprendemos a cada encontro. Tem vezes que eu aprendo coisa com uma mãezinha que chegou no grupo pela primeira vez, na sua simplicidade dela. Então, estar aberto a aprender sempre. Então, muitas coisas que eu falo foi coisas que eu fiz aqui. Por exemplo, almoçar sentados à mesa, não fazer para o outro aquilo que ele pode fazer. Então, desde muito pequena, minha filha foi incentivada que ela tem condições de capacidade de carregar a bolsa que é dela. Ela pode levantar do sofá e se servir com uma água. Então, são coisas que nós trazemos dentro de casa. Eu falo que isso deu tão certo que aqui em casa hoje acontece uma coisa interessante. A última banana da fruteira, nós jogamos fora, né? A última banana da fruteira nós jogamos fora. E eu falo que isso é tão interessante que mostra para nós que aquilo que nós buscamos, nós até hoje conseguimos construir, que é vínculos afetivos. E por que nós jogamos fora a última banana da fruteira? Simplesmente porque ela apodrece, ela estraga. Porque quando sobra uma só, não é esse o problema, mas em alguns momentos sobra uma. E de repente eu olho para essa banana, só que eu sei que na minha casa não tem só eu. Eu tenho uma esposa e tenho uma filha. E às vezes eu penso, e se aquela outra pessoa está pensando nela? E eu não pego. Só que ao mesmo tempo, a minha esposa ela pensa da mesma forma. E a minha filha também. Por fim, aquela banana fica na fruteira, ninguém come e nós jogamos fora. E eu falo que isso é fantástico, porque mostra para nós que um se preocupa com o outro. E isso nós construímos com cooperação, com contato, convivência, com estar juntos. É um estar preocupado com o outro. E o Ricardo Galhardo, o professor Ricardo Galhardo, ele fala que o que mais deixa filho, o principal motivo que faz um filho não experimentar drogas, não é o medo de ficar doente, não é o medo de morrer, não é o medo do que vai acontecer com ele, mas é o medo de decepcionar os seus pais. E para isso, nós precisamos de vínculos afetivos. E para se construir vínculos afetivos, nós precisamos desenvolver a cooperação. Porque quando existe cooperação, existe essa preocupação de um com o outro. Minha filha, nesse final de semana, ela viajou, ela foi com namorados, foram para Goiás, só que a gente não deixa de ter contato. Como foi a viagem? Foi tudo bem? E ela também, mãe, aí, como está em casa? Então, essa relação importante de vínculos afetivos é que nós precisamos construir. E para todos, eu falei muito aqui, parece que nós estamos falando apenas na prevenção. E quem tem problemas instalados, nós precisamos também resgatar esse princípio cooperativo. Filho está internado numa comunidade terapêutica, lá ele está levantando cedo, ele está lavando a roupa dele, ele está cuidando das coisas dele, ele está lavando os calçados dele, e quando ele voltar para casa, será que nós estamos preparados para permitir que ele faça aquilo que tem condições de fazer? Ou nós vamos fazer tudo de novo para ele, dar tudo de graça para ele, sem permitir que ele assuma responsabilidade por nada? Então, a nossa casa, pensemos nisso, ela deve ser a continuidade do tratamento. Lá, ele aprende a cooperação, ele aprende a almoçar, jantar sentado à mesa, ele aprende o diálogo, ele aprende uma série de coisas. Voltando para casa, nós precisamos continuar esse processo, devagar, mas precisamos continuar. Aprender a falar não, mas um não, às vezes, com ponto final. Às vezes eu pergunto muito para os pais, para as mães, eu falo assim, é fácil dizer não para um filho? A maioria fala assim, não, é muito difícil. Eu costumo dizer que não, pelo contrário. Falar não para filho é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é manter o não que foi dito. Aí está o desafio. Porque existe cobrança, existe uma pressão, existe uma série de... E a gente cede. Então, é importante que passar para o outro essa ideia. Não, porque você pode fazer. Mãe, pega uma água. Não, você pode fazer. Não faz sentido. Então, precisamos valorizar isso que eles têm de melhor. E como todas
as minhas falas, eu sempre costumo terminar com uma frase. Eu escolhi uma frase aqui, foi muito fácil, porque no próprio convite já havia uma frase lá, e eu falei, nada melhor do que aproveitar essa frase que é tão interessante, né? Que ela dizia assim: o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir, né? O próximo grande salto evolutivo da humanidade será descobrir que cooperar é melhor que competir. Então, não temos que ficar competindo quem tem a TV maior, quem tem o carro melhor. Basta fazermos aquilo que é nosso, não precisamos olhar o outro e querer ser melhor que o outro. Façamos a nossa parte, né? Vamos trabalhar mais a cooperação. É engraçado, né, que se pensarmos em cooperação e competição, na cooperação, todo mundo sai ganhando. A cooperação, todos ganham, todos vencem, todos têm benefícios. A competição, só um lado sai vencedor, enquanto todos os outros saem derrotados. E só que nós insistimos na competição. Nós queremos ser o amor exigente tem uma pergunta no começo das nossas reuniões, né? Como vai você? Cada vez melhor, né? Prestem atenção nessa pergunta. E vocês vão observar que nós não falamos assim, eu sou né? Eu não sou o melhor. Percebam que não existe o artigo. Eu estou cada vez melhor. Quer dizer, eu não estou melhor, não sou melhor que o outro, eu não tenho que ser melhor que ninguém, eu não tenho que querer estar na ponta, eu não tenho que querer ser o dono do grupo, eu não tenho que nada disso. Eu só apenas preciso trabalhar comigo mesmo para eu ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Para minha família, para meus amigos, para o meu grupo, para o meu bairro, né? Então, trabalharmos mais essa ideia cooperativa, que com a cooperação todos saem ganhando, e a competição, um sai vencedor, enquanto os outros saem derrotados. Era isso que eu queria transmitir para vocês hoje, queria agradecer a atenção de todos, dizer que estamos abertos para mais algumas questões e seguimos juntos no comando de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.